I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame. And I only got myself to believe. Entramos! Estamos ao vivo! Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Esporte 101. Estamos aqui para ter um papo informativo para você que está aí querendo entrar no mundo dos games e esportes. Eu sou a Flávia, apresentadora de hoje, junto com a Leti. Eu sou atendente de contas, né, dos clientes da Black Dragons, trabalho aí no cenário de games e esportes. E, Leti? Eu trabalho com RH já faz algum tempo, né? Alguns aninhos aí. E trabalhei na Fúria, que foi uma coisa muito legal, assim, que me fez gostar desse cenário aí. Muito bom. Bom, nosso objetivo do nosso projeto é facilitar a sua conexão no mundo dos games e esportes, aprender um pouco mais sobre os trabalhos nesse cenário. Então segue a gente aí nas redes sociais, tem Twitter, Instagram, a gente tem essa live aqui na Twitch, mas a gente vai cortando aí os clipes para botar em outras redes sociais com dicas que a gente conversa aqui durante as nossas entrevistas. E a nossa entrevistada de hoje é Isabela.
Ela atuou com gerenciamento de projetos e recursos criativos no Jim Pass. Ela foi gerente de projetos do Cruzeiro Esportes, assessora de imprensa da Cherry Gums, executiva de contas na Black Dragons e hoje ela é gerente de projetos na Gut, fundadora do projeto Girl Gaming. Pouca coisa, né, Isabela? Seja muito bem-vinda. Multifacetada. Pouca coisa, né, gente? Eu nem passei por muitos lugares aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Tô super animada. É isso, seja muito bem-vinda. Tem bastante coisa aí pra gente que a gente quer perguntar para você. Realmente foram muitas atuações. Então, aí, para começar, a gente Bora lá. queria que você se apresentasse mesmo, falasse seu nome, de onde você é, a sua idade. Fala aí um pouquinho da Isabela. Perfeito. Meu nome é Isabela, mais conhecida também como Isaquaglio aqui, por causa do meu sobrenome. Ele é um pouquinho diferente. Eu tenho 24 anos, às vezes não parece, às vezes as pessoas também ficam me perguntando a minha idade, porque elas acham que eu sou um pouco mais velha, mas não, eu tenho 24. Eu moro em São Paulo, sou nascida, crescida, vivida em São Paulo e pretendo viver por um pouco mais de tempo também. E, cara, eu tô atuando já faz. Eu acho que tô aí mais ou menos por 2 anos aí no mercado de games e esportes. Eu saí um pouquinho desse mercado para seguir a minha parte de formação, né, que é publicitária. Então, hoje eu atuo como publicitária. E aí, na vida, eu acabei conhecendo pessoas incríveis, entre elas a Flávia, que tá aqui junto comigo. E, cara, acho que é isso, assim, pra me apresentar. Acho que o resto a gente vai falando aí. É isso. Olha, hoje a sua atuação tá como gerente de projetos e o braço, né, de conselho da área de games da Gut. Explicar um pouquinho para o pessoal o que é gerente de projetos, o que faz. Cara, gerenciamento de projetos é, assim, de uma forma mais prática de se falar. Um projeto, ele tem sempre o começo, o meio e um fim, assim. A partir do momento quando você tem alguns projetos, eles são muito grandes. O gerente de projeto não precisa estar sempre em projetos grandes, então, o que eu vou falar aqui não é especificamente a projetos grandes. Mas quando você tem um projeto, ele precisa seguir essa ordem e quando você tem muitas etapas a ser traçadas, você acaba perdendo um pouco ali o processo, o fluxo desse projeto. E para que isso não aconteça, para que as coisas sigam esse fluxo de uma maneira correta, existe um gerente de projetos, porque ele vai estar lá para coordenar aquilo, para fazer com que aquilo saia da maneira que entrou e para que seja entregue da melhor maneira possível. Então, no modo geral, é isso que um gerente de projetos faz. Existem outros lugares que veem um gestor de projeto de uma maneira um pouquinho diferente, mas numa maioria essa é a nossa função, assim, é para fazer com que aquele projeto ele saia da melhor maneira que tiver, que ele seja entregue de acordo com as expectativas que foi estabelecida em cima dele, e principalmente a gente gerencia, ou pelo menos é o ideal que a gente gerencie também quando a gente gerencia fluxo, como as pessoas estão trabalhando. Não no sentido de estar em cima ali do que a pessoa está fazendo, não nesse sentido, mas sim facilitar o dia a dia dessa pessoa para que ela consiga dar conta de tudo que ela precisa dar para que aquele projeto funcione. Então a gente pega um todo, né? Eu costumo falar que a gente tem sempre um overview, né? A gente vê sempre um projeto de cima enquanto as pessoas estão vendo ele aqui reto. Praticamente é isso. Acho que é a forma mais simples de explicar. E como que agora você está mais voltada para a área de publicidade, né? Você está numa agência, mas o que te colocou no mundo game, no esporte eletrônico, assim? Como é que você caiu aí nesse cenário? Cara, eu caí no cenário, pra ser bem sincera, assim, porque o game pra mim, ele foi uma coisa muito essencial. Eu acho que, como falando agora da Isa CPF aqui, o videogame ele foi muito essencial pra mim. Principalmente na minha adolescência. Eu passei muito tempo da minha adolescência, enfim, né, tive alguns problemas de doença mesmo, e eu passei muita adolescência em casa. Eu não fui aquela adolescente porra louca que fazia um monte de coisa, não. Eu sempre fui muito caseira. E o game, ele trouxe pra mim uma coisa que eu não conseguia ter muito com as pessoas, mas ele trouxe, além de hobby, além de diversão, ele trouxe pra mim amizades.
Então eu fui construída através dos games, assim, ele é uma parte da minha essência. E eu acho que, obviamente, muito mais na minha adolescência, mas na minha infância também eu já tive ali momentos em que, putz, eu joguei Play 1, joguei Atari, sabe? Então, eu fui construída a partir do game e quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu vi que existia essa abertura, eu vi que existia esse caminho, a gente precisava pensar nessa parte, porque eu tinha uma visão de que isso ia crescer. Então, isso me levou a acreditar que eu deveria, em um momento ou outro, ir pro mundo de esportes e pro mundo de games e tentar, cara, botar a cara a tapa lá e ver o que ia dar. E deu certo. É isso. Uma pergunta, assim, você falou, você viu que tinha essa oportunidade no mundo dos games. Como foi esse o estalo? O que foi exatamente que você viu essa brecha? Você achou uma vaga em algum no LinkedIn, no Twitter? Como é que foi essa migração sua? Na época, assim, quando eu vi, os esportes não eram tão grandiosos como eles são hoje em dia, assim, né? Hoje em dia eles cresceram muito mais. Quando eu era um pouco mais jovem, não se falava tanto nisso, não se falava nos esportes ou no game como profissão. Eu acho que talvez algumas pessoas passaram por isso, mas as mães até ficavam com um pouco de medo, assim, falava que queria trabalhar com isso, porque ela achava que aquilo não ia dar futuro. Mas o momento que eu percebi que isso poderia virar de fato uma profissão foi na faculdade, porque na faculdade a gente percebe, o publicitário, a gente trabalha sempre com com a atualidade. É óbvio que a gente vai falar sobre o passado, é necessário falar sobre o passado, mas a gente trabalha muito na atualidade. E quando você começa a trabalhar muito na atualidade, você percebe as mudanças constantes que o mundo vai tendo e as possíveis coisas que estão por vir, né? Então, meio que já estava mais ou menos mapeado que talvez em algum momento isso ia ficar muito grande. E aí eu percebi isso dentro da faculdade mesmo. Eu falei, cara, eu preciso, assim, eu preciso entrar, preciso trabalhar com isso, porque isso vai crescer. Eu tenho essa visão. Foi também conversas com professores, é óbvio que, né, não surge do nada, assim, e, ai, nossa, eu preciso trabalhar. Foi conversa com professores e aí eu vi que sim, isso tinha crescimento. E aí foi a partir desse momento que eu decidi que, putz, vou largar tudo que eu tenho aqui pra tentar ir pra essa área. E é muito legal ter essa visão, assim, né? Eu acho que é um gancho um pouquinho com o que a gente fala de dar dicas, né? Eu fiz publicidade também, mas num outro momento, né? Porque a gente tem aí uma diferencinha de idade, mas é bem isso, assim, né? É um curso que você abrange muita coisa e você tem que estar sempre ligado no que está rolando naquele momento, né? Na época que eu fiz, por exemplo, as mídias eram outras, estava aparecendo Busdoor, né? Propaganda em metrô. Hoje isso daí já é mais do que existente e existem novas mídias, né? Como é que é isso para você na sua área como gerente de projetos? Isso te ajuda? Como é que funciona aí para você colocar esses projetos nos lugares adequados, enfim? Eu acho que pro gerente de projetos, assim, assim como todo mundo dentro de uma agência, a gente precisa sempre estar atualizado. Porque a gente não sabe quando vai vir a próximo meio de comunicação, quando vai vir a próxima mídia. Vou dar um exemplo simples. O chat GPT que a gente tem agora simplesmente veio do dia para noite. E do dia para noite a gente percebeu que, cara, isso daqui é a novidade, tipo, isso aqui é o futuro. A gente tem que se adequar. Então, acho que quando você pega uma parte de projetos, a gente precisa estar atento a isso. É óbvio que a gente não vai trabalhar assiduamente nisso, como, por exemplo, uma pessoa que está em mídia, uma pessoa que está numa parte mais criativa. A gente não trabalha tão assiduamente, mas a gente precisa estar atento, porque a partir do momento que você entra no projeto, se você não estiver sabendo daquilo, cara, você já perdeu o tempo. Você deveria saber daquilo para já estar ali no embalo para fazer aquele projeto funcionar. Então, não é uma na parte de projetos. Não existe essa necessidade nossa de, por exemplo, trabalhar com aquilo diretamente, mas a gente precisa saber. É necessário, sim. Então, acho que pra galera que estiver assistindo, cara, vai atrás, assim, leia notícias,
Vá atrás principalmente se você gosta de coisas criativas ou gosta de saber de comunicação, vai atrás de meios de comunicação que te deem essas informações que você precisa de coisas que provavelmente vão vir ali pro futuro. Isso existe, assim, existem 1 milhão de sites que mostram aí, que tem dados, que mostram o que que tá por vir, o que que pode vir de mudança, o que que pode ser um novo meio de comunicação. Fiquem atentos, assim, a isso, porque, de fato, o futuro tá muito rápido, né? Um dia a gente acorda e já tem 1 trilhão de coisas novas. E a gente sempre precisa estar se atualizando, então se atualizem. Legal. Justo. E aí, pensando nessa linha de raciocínio o comunicador tem que estar atualizado nessas tendências, entendendo o que está acontecendo, que outras skills, né, outras habilidades, que é importante um gerente de projeto saber, sabe? O que você falaria hoje para alguém que está começando nessa área aí de projetos? Cara, eu vou falar sempre o essencial, assim. Eu acho que a primeira coisa de direito de projetos, além de você ser organizado, porque você precisa ser organizado, não tem problema se você não é organizado na sua vida pessoal. Eu acho que isso é unânime, que todo gerente de projeto é muito organizado no trabalho e não é na vida pessoal. É unânime. Mas você precisa ser organizado. Mas eu acho que, assim, o que realmente você precisa é saber prioridades, assim, sabe? Tipo, definir prioridades. Isso é uma coisa muito essencial do gestor de projetos. Porque quando a gente entra num projeto, a gente vê que tudo é prioridade para as pessoas. Nada tem uma escala. As pessoas estão sempre muito ansiosas. A gente tá vivendo no mundo ansiolítico. A gente vive com pessoas ansiosas o tempo inteiro. Muitas vezes a gente também é ansioso. Então, eu acho que e isso é uma coisa que eu ainda tô nesse processo. Às vezes a gente precisa sentar, respirar e entender o que que é ansiedade e o que que é prioridade. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, a gente precisa treinar a cada dia. Não só talvez no trabalho, mas talvez na vida pessoal também, porque é isso. A gente vive com pessoas ansiosas, infelizmente. Porque o mundo tá tendo essa evolução muito rápida e isso acaba pegando na gente. Então, saiba entender essa parte do que é prioridade. Vamos definir as coisas, calma, vamos respirar. As coisas vão acontecer, elas têm um tempo delas pra acontecer e nada é pra ontem. Gente, eu odeio essa frase, mas é a frase que mais usam. Mas é isso, assim, eu acho que esse é um dos principais skills que o gerente de projetos precisa ter. Bacana. Me fala uma coisa, Isa. Você trabalhou com essa parte de projetos em empresas diferentes, né? Hoje você está numa agência, você trabalhou na Gympass, você trabalhou no Cruzeiro, na Black Dragons. Qual é a principal diferença, assim, que você entende? São áreas diferentes, né? Empresas diferentes. O que que tem em comum? O que tem de diferente? O que que você acha que a pessoa tem que ter para se adaptar com facilidade? Cara, eu acho que vou começar pelas coisas iguais, assim. Quando você é um gestor de projetos, tem algumas coisas que a gente tem, vamos dizer ferramentas. Tem algumas ferramentas que a gente tem que elas são sempre as mesmas. Elas podem mudar de uma plataforma para outra, mas o entendimento, o estudo é sempre o mesmo. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, de fluxo, a gente fala muito de Scrum e Kanban. Para uma pessoa que quer entrar, que quer conhecer mais, vale pesquisar sobre isso, vale ir atrás, vale fazer curso. Pode ser que você pegue no tato. Eu, principalmente, peguei muito no tato, assim, muito na vivência. Mas é legal, é importante saber. Então, por que eu tô falando disso? Eles são metodologias. Essas metodologias, independente do lugar que eu entrar, eu vou precisar utilizar elas. Independente se eu tô, sei lá, numa empresa, se eu tô numa agência e se eu tô no mercado de esportes, trabalhando com, enfim, né, com esportes em si, jogos. Eu acho que essas metodologias, elas sempre vão ser as mesmas e elas vão ser ideais para que você consiga aplicá-las e fazer com que o seu trabalho flua. Não só o seu, mas das outras pessoas. Então, eu acho que, partindo do início, assim, eu acho que a primeira coisa que tem a se falar é isso. Essas são as coisas que você sempre vai precisar, que você sempre vai usar. Independente aí se você vai usar Google Sheets,
sei lá, Docs, eu vou usar o Monday, eu vou usar o Trello, eu vou usar o Pipefy, whatever. É sempre a mesma metodologia. De coisas diferentes, assim, eu acho que o negócio que as pessoas precisam ter um pouco de tato para se adaptar é entender a agilidade que tem em cada lugar. Então, por exemplo, quando eu falo hoje em dia, uma agilidade que se tem numa agência em comparação a uma agilidade que se tinha no cruzeiro, são totalmente diferentes. Quando você fala de uma agência, eu tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu tô percebendo que não sou só eu que tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, como também tem colegas meus fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. As coisas têm que ser muito mais rápidas, têm que ser muito mais ágeis. Quando você vai, por exemplo, com exemplo da minha vivência, tá? Mas quando você vai, por exemplo, pro cruzeiro, as coisas tinham sua agilidade, mas não tinha uma agilidade tão grande quanto tem, por exemplo, em uma agência. Então, eu precisava liberar as coisas da mesma forma? Precisava. Mas eu tenho mais tempo hábil de produção. Eu tenho mais tempo hábil de desenvolvimento, de pensamento. Então, o que eu dou de dica, assim, é tentar sempre se adaptar a esse fluxo que existe dentro de cada empresa. Porque nem todas as empresas vão ter o mesmo fluxo e você, no final, precisa se adaptar. E por que eu digo isso também? Quando você sai de uma empresa, vamos dizer assim, um pouco menor e vai para uma empresa maior e você continua com a mesma mentalidade daquela empresa pequena, você vai sofrer muito, muito mesmo, assim. Porque, cara, não é o mesmo fluxo, não é o mesmo tempo, não é a mesma tratativa muitas vezes. Então, eu acho que ser um pouco camaleão e se adaptar ao ambiente é sempre necessário. Eu acho que essa é a dica que eu dou a qualquer gestor de projeto e talvez acho que a qualquer pessoa que entre no mercado de esportes ou qualquer outro mercado. Tente ser um pouco camaleão. É necessário, às vezes, a gente ser um pouco camaleão para se adaptar ao meio. Hoje, principalmente, né? Sim. Indo mais para esse papo da Gut, né? Hoje você é gerente de projeto na Gut, uma agência de publicidade. Explicar um pouco para o pessoal o que é uma agência de publicidade e também eu queria muito saber como é o seu dia a dia. Porque a Gut é uma empresa que tem escritórios em vários lugares do mundo, atua com marcas enormes. Como é esse dia a dia? Cara, a Gut foi. É legal ter falado aqui, mas a Gut é um sonho, assim. A Gut é uma agência, como todas as outras. Existe aí também muito essa questão das pessoas falarem muito que, ai, nossa, agência é uma vida de maluco, assim. Cara, de fato, a gente trabalha muito, mas a Gut é diferente. Não tô falando isso só porque eu tô na Gut, tô falando isso porque foi uma realidade, foi um dos motivos que voltaram pra publicidade foi a Gut. O que, como que é o nosso dia a dia, assim, vou tentar resumir. Normalmente, quando você entra numa agência, você normalmente recebe um cliente, né? Isso, pelo menos na Gut, é assim. Então, você entrou numa área em específica, você vai receber os clientes que você vai trabalhar. A Gut, por exemplo, ela tem, cara, acho que, sei lá, uns 20 e poucos clientes, talvez até mais. Não sei muito bem a conta aí, mas tem bastante cliente. E você não tem como você trabalhar para todo mundo, porque você é um ser humano. Então, normalmente, eles te dão uma conta em específica que normalmente também encaixa ali. A partir do momento que você entra nesse cliente, você começa a trabalhar com um grupo seleto de pessoas que também foram selecionadas para aquele cliente. E vocês sempre vão receber, que a gente, né, comumente chama de briefing, do que a empresa quer trabalhar durante ali um ano. Às vezes são projetos, a gente também tem muito na Gut de pegar projetos menores, mas agências no geral a gente trabalha anualmente. Então, o cliente vai lá, passa para você o que ele quer trabalhar no ano, e a partir disso, de fato, o trampo começa. É o momento que a gente pega esse briefing, pega esse resumo do que eles querem fazer, a gente entende, a gente vê quais são as saídas criativas. A Gut é muito criativa, o nosso foco é a criatividade. Então a gente pega e entende as saídas criativas que a gente tem para aquele cliente para fazer uma campanha que seja memorável. E a partir disso a gente entra num fluxo de trabalho, de aprovação para que, de fato, mais uma vez voltando para o que eu falei, para que esse projeto tenha começo, meio e fim. E para que no fim ele seja entregue exatamente o que foi se esperado no início. Então, eu acho que
esse é um pouco do nosso dia a dia, assim. É, quando você fala anual, parece que você não trabalha muito. Mas não, muito pelo contrário, você trabalha muito, você 1 milhão de coisas para entregar durante esse ano. Você tem sempre prazos, isso é uma coisa muito importante também para o gestor de projeto, saiba prazo, saiba lidar com prazo. E então, assim, é muita coisa, são um fluxo muito grande de produção, mas é isso. A gente vai se adaptando aqui e ali. E você já fez outra pergunta, eu esqueci agora. Como que é trabalhar com a Gut sendo ela internacional, é isso? Bom, sobre como é seu dia a dia sendo uma empresa internacional, né? A Gut, por mais que ela seja internacional, a gente não tem um contato muito assíduo com as outras Guts. Se eu não me engano, são 7, mais ou menos. E aí depende muito do cliente que for entrar. Então, por exemplo, tem clientes que eles exigem que tenha. Vou dar um exemplo da própria Coca, assim. Quando eu entrei para o projeto de Coca-Cola, não tinha só uma Gut participando, então tinha 3 Guts participando, né? Então tinha a Gut Brasil, tinha a Gut Estados Unidos e tinha a Gut Argentina. Então você imagina a loucura que era, mas assim, deu super certo. Mas é bem difícil a gente trabalhar com as outras Guts. Normalmente a gente trabalha sozinho. Com clientes internacionais a gente trabalha sozinho, porque o cliente tem isso de ir atrás da Gut, mas ir atrás do escritório que ele preferir, ou que ele achar que existe mais possibilidade dele ganhar prêmio, também tem muito isso. E aí depende dos projetos. Alguns projetos o cliente deixa a gente fazer essa junção aí das outras Guts. E aí é uma loucura, porque, cara, você tem que entender. Às vezes você entra numa reunião, tem gente falando espanhol, tem gente falando inglês, você fala, meu Deus, eu vou falar o quê agora? Inglês, espanhol, português? O que eu vou falar? Mas é muito Nossa. legal, assim, é uma experiência. Então, basicamente, você tem esses clientes internacionais para campanhas internacionais, tem clientes internacionais para campanhas nacionais e clientes nacionais, enfim, campanhas nacionais. É Sim, uma realmente. É muita coisa. exatamente. É um leque, assim. Vai depender também muito do que o cliente vai querer. E como que é trabalhar com assim, você não precisa entrar em detalhes, lógico, mas assim, como que é trabalhar com uma marca assim que está no emocional de, acho que todo mundo, né? Você falou de Coca aí. É uma marca que. Quais são os maiores desafios de pegar marcas assim gigantescas e tal? Como é que deve ser muito legal assim, né? E ao mesmo tempo super desafiador. Meu, totalmente, assim, é totalmente desafiador. Uma coisa que eu não comentei aqui, quando eu peguei o projeto de Coca-Cola, eu ainda era freelancer e eu tava entrando como consultora de games pro time. Então, já é um desafio se trabalhar com Coca, e quando você é freelancer e não faz parte da empresa, é maior ainda. Então, acho que a primeira coisa que você precisa lidar é consigo mesmo, assim. Lidar com a sociedade, lidar com os seus medos, até porque se você não sabe lidar com eles, as coisas não saem. Então você tem que aprender a lidar com eles. Porque de fato é muito desafiador. E eu acho que além disso, assim, pra mim trabalhar com Coca foi um sonho, porque até então eu nunca tinha trabalhado com algo tão grande assim quanto a Coca-Cola. E eu acho que o mais legal de se perceber de uma empresa tão grande eles acreditam, primeiro de tudo, eles acreditam naquilo. Eles de fato não acreditam na Coca, a Coca no sentido de empresa. Eles acreditam na empresa, eles vivem a empresa e você acaba vivendo a empresa junto com eles. A gente fez um projeto de 5 meses e eu me senti a parte da Coca-Cola, assim, tipo, porque as pessoas, tipo, te abraçam e falam, não, a gente tá junto nessa. E então é muito louco pensar nisso e pensar também que provavelmente a sua campanha, o projeto que você tá fazendo vai atingir. Então, e muitas pessoas, no caso que foi esse projeto da Coca, pessoas de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Então, quando a gente fala sobre uma marca tão grande quanto essa, eu acho que, além da palavra desafio, é sonho, assim, sabe? Você vê o seu projeto tão grande a ponto de chegar em pessoas ao redor do mundo. E cara, também
puxando aqui uma parte, mas eu acho que um dos maiores desafios, além de lidar consigo mesmo quando se trabalha com Coca, é lidar com pessoas ao redor do mundo, assim, porque cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um movimento diferente, e você precisa meio que chegar num termo, tipo, eu vou fazer dessa forma, porque eu acho que dessa forma todo mundo vai trabalhar. Então, eu acho que isso também é um pouco de ser camaleão, assim, perceber mais ou menos o que as pessoas se sentem confortáveis com diferentes culturas e como que você pode atingir aquilo. Eu acho que isso é uma forma gratificante, assim, de você alcançar o que você precisa dentro de um projeto tão grande como Coca. Legal. Cara, isso é incrível, assim, eu me tremeria se eu de trabalhar com a Eu Coca. tremi. Eu tremi muito. Oh, eu só imagino. Como foi todo esse processo para você entrar como conselheira na área de games para uma agência de publicidade? Porque tem essa tendência, né? É todo um novo mercado e algumas agências elas estão começando a se preparar para se inserir nele e estão trazendo, né, esses conselheiros de games, né, desse braço de games para dentro das agências. Como é para você se inserir no mercado como conselheira dentro das agências? Como é isso? Assim, eu sei games, oi, sou uma conselheira, como é que é? Isso é uma coisa muito louca, assim. Primeiro que uma coisa que você citou é realmente verdade. As agências, elas estão. Eu comentei muito sobre isso de você estar sempre se adaptando. Então, as agências estão sempre se adaptando. E das adaptações que as agências estão fazendo é entrar nesse mundo dos games, porque, querendo ou não, o que parece muito comum para nós não é comum. A gente também tem que ter essa visão. E aí, por exemplo, quando eu entrei para a Coca, é porque eles precisavam de um gestor de projetos que entendesse de games. Então, meio que juntei o útil ao agradável e entrei. E aí eu acabei ficando também, acabei ajudando nessas outras partes. Mas sim, as empresas elas estão procurando entrar nesse mundo. Elas esperam da agência que a agência tenha pelo menos uma mínima conversa nesse mundo e que elas pensem em projetos que estejam correlacionados. E eu acho que é aí que entra a parte de consultoria. Porque a consultoria, ela não vai acontecer o tempo inteiro. A gente está falando de uma agência grande, que trabalha com vários clientes, clientes que nem sempre querem trabalhar, querem, têm visão para entrar dentro desse mercado. Então, não é sempre que você vai estar ali a todo momento falando sobre games. Não é isso. Quando você está numa agência. Você tem momentos específicos. E aí, como que surge esses momentos específicos? Ou o cliente vem pra gente comunica, putz, a gente gostaria muito de entrar nesse meio e a gente não sabe como. Então, a partir desse momento, começa-se ali o que muito se chama na publicidade de brainstorm, o famoso toró de ideias, que a gente pensa ali mais ou menos em como que essa marca ela pode se comunicar dentro daquele núcleo. Ou, por exemplo, a gente vê algumas oportunidades que acabam surgindo no nosso dia a dia mesmo. Isso é uma coisa também muito importante. Às vezes não parece, mas uma coisa simples do nosso dia a dia pode virar uma ideia gigantesca e a maioria e as melhores ideias que existem, elas são feitas assim. Então, uma coisa tão muito pequena no nosso dia a dia pode virar um insight incrível para games, assim. Então, quando se fala em consultoria, tem essas duas partes. Então, tem a parte do cliente quando ele pede, que aí você vai entrar para ajudar a galera a pensar, ajudar a galera a estruturar um projeto que fale sobre games. E tem uma parte de você ficar sempre atento ali, porque pode ser que haja uma brecha para você falar: opa, isso aqui conversa com esse cliente, vamos tentar fazer alguma coisa? E aí você pega, puxa ali. Normalmente os clientes amam, assim, eles adoram. Legal. Muito legal. E quais são as alegrias e dificuldades assim de atuar na sua posição? Já que você tem toda essa coisa, né, dos projetos com empresas super gigantescas. Acredito que vocês devem ter projetos com empresas de todos os níveis, né? Grande, pequena, média, enfim. Sim. Quais são as
mais, assim, as alegrias e as dificuldades de atuar, assim, na sua posição? Uma ótima pergunta. Eu vou começar pelas alegrias. As alegrias é a gente vê que. Eu gosto de quando eu entro num. É uma doideira isso, né? Mas é uma realidade, acho que de todo gestor. Quando a gente entra num projeto que tá extremamente bagunçado, e aí a gente consegue organizar a casa. E aí depois as pessoas chegam pra você e falam: Nossa, depois que você entrou, as coisas fluíram. Isso pra mim é uma alegria sem igual. Não por questões do. Eu acho que não por questões total do meu trabalho, mas por ver que eu tô ajudando as outras pessoas pra que o cotidiano delas e a rotina delas fique mais leve dentro daquele projeto. Então, pra mim, isso assim é sem igual. É uma alegria total, além de obviamente ver que no final deu tudo certo, que o job foi pra rua, que as coisas estão rodando, que tá lindo, que a gente tá recebendo um puta amor aí dos brand lovers, né? Da galera que curte a marca. Eu acho que de alegrias tem muito essa alegria. Pra mim, ela tá sempre constante, graças a Deus. E da parte de dificuldade, o que eu mais vejo de dificuldade é, além de lidar com as pessoas, porque você lida com 1 milhão de pessoas diferentes, então cara, você tem que saber lidar com cada uma das pessoas, cada uma tem um jeito, você vai ter que aprender a lidar com cada uma delas. E querendo ou não, isso é uma dificuldade. Eu acho que além disso, mais uma vez, acalmar o ânimo de todo mundo para que as coisas funcionem da maneira que devem funcionar. Porque muitas vezes é isso, às vezes você vai entrar num projeto, o projeto está de ponta cabeça, você vai tentar colocar algumas coisas, você vai ver que as coisas provavelmente, se principalmente as coisas não estão funcionando, a maioria das vezes é porque as pessoas, ou elas não entenderam, ou elas estão numa ânsia tão grande de tipo, não é possível que eu vou entrar nessa rotina que isso vai dar certo, sabe? Que às vezes você só precisa, tipo, calma. Vamos respirar, vamos junto, vamos focar. Eu acho que essa é uma das dificuldades, assim, de controlar o ânimo de todo mundo dentro de projeto. É muita gente. A gente tá falando aí de, cara, acho que bem mais de 20 pessoas em um projeto. Então é bastante gente que você tem que saber controlar, que você tem que saber conversar, que você tem que saber também as dificuldades de cada um para você poder ajudar. Muito legal. Olha, falando sobre campanhas, eu tenho uma grande dúvida, assim, uma curiosidade imensa em saber como foi, desde a criação, a execução da última campanha, a mais gamer, né, e que você ajudou a rodar, que foi a SS Tomatoes com a Heinz. Não sei nem se fala. É Heinz mesmo? Não sei falar. Então, Heinz. é Heinz mesmo, acertei. Heinz. Do SS Tomatoes no Fortnite. O que é isso? Acho que primeiro, explicar para o pessoal o que foi essa campanha. E aí a gente parte para esse papo, porque eu estou muito curiosa em saber como foi pôr ela em prática. Então, bora lá. Pra quem não viu, ó, perdeu, hein? Simplesmente perdeu pra quem não viu, porque foi sensacional. Eu principalmente joguei muito. A Heinz recentemente fez, nós junto com a Heinz, obviamente, fez uma campanha de conscientização das pessoas sobre a degradação do solo. E o jeito que a Heinz encontrou e que a gente encontrou junto com a Heinz de conscientizar as pessoas é tirando delas aquilo que elas mais gostam, que seria a parte de games. Então, só para vocês entenderem, essa campanha ela ocorreu dentro do mundo de Fortnite, então, para Heinz, onde durante esse mapa, a tempestade aí que acontece no Fortnite, ela muito mais velocidade, muito mais agilidade do que de fato ela acontece num jogo normal. E isso porque a gente mostrou. Isso foi uma realidade, eu acho que muitas pessoas talvez não saibam, mas isso foi dados. Então a gente trouxe os dados do mundo real para os dados dos jogos. Então a tempestade, a agilidade da tempestade, ela mostra a agilidade que existe. Então é muito, muito, muito Eu não rápido. ouvi essa última parte da última Ai, frase. perdão. Cortou Dá uma também, vontade. agilidade, cortou na agilidade, aí eu não. Ah, tá.
Eu não sei que parte vocês perderam, mas eu vou falar aqui. A gente trouxe, quando a gente fala sobre a degradação do solo, a gente trouxe dados reais para o mundo virtual. Então, a gente trouxe a velocidade da degradação do solo no mundo real para o mundo do Fortnite. Então, quando a gente pegava a tempestade fechando, era de fato a velocidade que se tem de uma degradação do solo. E é isso que a gente tentou trazer, essa conscientização. Porque, por exemplo, quando vocês forem ver, tem vídeos aí, mas quando a galera jogou, o que a galera mais falava era tipo, meu, eu não consigo jogar, porque tá muito rápido. Mas é exatamente isso. A degradação do solo é rápida. E a gente tem que se preocupar com isso da mesma forma que a gente se preocupa com a tempestade, por exemplo, no jogo sendo rápido. Então, essa foi a campanha que a gente fez. E falando com o processo dessa campanha, né, a parte criativa dela. Lembrando que eu falei um pouquinho atrás, quando o cliente vem e pede pra gente para entrar nesse mundo, Heinz pediu para entrar nesse mundo novamente, porque quem não sabe também, Heinz, no ano passado, ganhou Clio, ganhou F, um monte de premiação da GUT fazendo hiding spots. Então eles amaram muito entrar nesse mundo dos games, e eles pediram para entrar nisso novamente. E aí, uma das coisas que o cliente compartilhou com a gente é a preocupação que eles têm, e é uma preocupação real que eles têm com o solo. Porque o que eles dizem não tem como se plantar tomate para fazer o ketchup, para fazer os molhos que a gente faz, a partir do momento que a gente não cuida da natureza, a partir do momento que a gente não cuida do solo. Então, isso é uma coisa que ficou muito na nossa cabeça quando eles comentaram sobre isso, porque é uma realidade, mas muitas vezes não para pensar no nosso dia a dia. E aí a gente pegou essa informação, pegou essa questão de querer querer com que eles entrem ali na parte de games. E aí a equipe criativa, cara, simplesmente arrasou e teve essa ideia genial de trazer essa realidade para o nosso mundo, para que a gente parasse 5 minutos do nosso dia e olhasse para aquilo. Trazer essa conscientização, né? Então, eu acho que é legal falar que partiu daí, né? Partiu de um pedido do cliente. Desse pedido, a gente sentou, a gente entendeu o que a gente queria falar, o que a gente queria propor, como que a gente ia propor aquilo, e tem um momento muito importante que é aonde a gente vai propor aquilo. Porque quando você tem uma ideia que se volta para o mercado de games, você tem 1 trilhão de games. Eu tenho 1 trilhão de Battle Royales que sendo. Eu tenho Call of Duty, eu tenho PUBG, eu tenho 1 trilhão de Battle Royales, né? Então, isso é uma coisa muito importante quando se fala de games. É de sentar e entender. Cara, legal, a gente quer trazer isso. Pra qual game? Então, é o momento que você vê e fala, putz, vamos pegar o jogo que mais conversa. Eu acho que esse aqui em específico é o ideal porque a gente pode criar um mapa. Foi o nosso caso. Então, a gente decidiu a ideia, o time criativo arrasou. Gabi Ferriti, não sei se vocês estão assistindo, mas vocês são sensacionais. Eles simplesmente arrasaram, trouxeram essa ideia, a gente se juntou, entendeu qual que era o jogo ideal que a gente precisava. Muitas vezes se entende o jogo a partir da ideia dos criativos. Então, no caso dele, eles falaram, putz, eu acho que isso é legal, mas para que isso aconteça, a gente precisa criar um mapa. Então, melhor lugar para se criar um mapa que existe dentro do Fortnite. Então, beleza, vamos jogar pro Fortnite. E depois que a gente passa dessa etapa de definições, a gente, obviamente, entra num processo de aprovações com o cliente, para o cliente entender, para ver se ele gosta, para ver se também, juridicamente, isso é muito importante falar, a gente tem que sempre pensar na parte jurídica, não vai afetar ninguém. E aí, quando tiver tudo concluído, a gente entra, para mim, numa das melhores etapas que tem, que é a etapa de desenvolvimento, que é o momento em que você começa, de fato, a tirar aquele papel e botar. E quando a gente fala sobre SOS Tomatoes, foi super interessante, porque, primeiro, a gente tinha um tempo muito curto para fazer, muito curto mesmo. A gente tinha, tipo, parece muito, mas não é, a gente tinha 2 a 3 meses para fazer. É curtíssimo o tempo. Então, muitas coisas foram feitas no paralelo. Então, e aí, o que foi feito no paralelo? Então, mesmo momento que a gente tava ali
que vão ser os. Né, Cortou muito. Cortou muito. Cortou? Cortou muito. No mesmo momento, tá, não. Ixi, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Me avisem, porque aqui meu Discord tá falando como se estivesse normal, assim. Mas foi nessa parte que tava rolando em paralelo, no mesmo Isso. momento. E o que eu tava falando é, a gente tinha pouco tempo, as coisas estavam rolando muito em paralelo, então no mesmo momento que a gente tava fazendo ali uma parte da campanha, uma parte visual da campanha, de como que a gente vai apresentar a campanha para as pessoas, porque a gente precisa sempre pensar nisso, a gente tava ao mesmo tempo construindo o mapa. E assim, a gente não sabia nem como a gente ia construir o mapa. Porque a gente falou, meu, será que dá pra gente diminuir o tempo da tempestade? Será que dá pra gente colocar tomate dentro do mapa que a gente vai criar? Tipo, não existe parte na. E aí foi. Isso é muito interessante, porque a gente. Esse paralelo, ele tinha que acontecer literalmente no paralelo. Porque se eu perdesse qualquer coisa que a criação tava falando, ou se a produção perdesse, ou vice-versa, a gente não ia conseguir fazer. Então, isso é também um trabalho do gerente de projetos. É você fazer com que as áreas se comuniquem e com que as áreas se comuniquem de uma forma certa, de uma forma eficaz. Porque se tiver um equívoco, às vezes um equívoco desse tamanho numa comunicação vira uma bola de neve. E deu tudo certo no final. A gente conseguiu fazer um mapa extremamente incrível. Muito da minha parte também de assessoria de games, eu entrei ali para fazer o mapa. Então, muito da minha parte de assessoria tá cortando para vocês, não? Cortou um pouco. Essa parte de consultoria, Isso. você acionou num. Uma, da, uma das minhas partes de consultoria é que eu entrei principalmente com um parceiro que estava fazendo o mapa para ajudar eles de fato a pensar em como que a gente trazia a marca para dentro do mapa. Porque não é simplesmente colocar um tomate ali e é isso, Heinz. Não, não é. Tem um puta trabalho. Então a gente tem que comunicar, a gente tem que falar, putz, a Heinz quer falar sobre as fazendas, que as fazendas elas são mais ecológicas. Então vamos trazer fazenda para dentro do mapa. E como que a gente vai trazer essa. Ah, tem que trazer do jeito A, B, C, porque é assim que o cliente tem na vida real. A gente tem que trazer a vida real. Ou, a gente precisa colocar tomate, mas como que vai ser esse tomate? O quão vermelho vai ser esse tomate? Então são coisas muito pequenas que às vezes eu entrava ali para falar, gente, precisa de mais coisa. Gente, eu preciso que aqui, por exemplo, vocês coloquem um tomato head gigante. Muito também era uma parte de nerd do jogo. Cortou? Cortou. Cortou. De Ai, eu nerd, não sei o que tá acontecendo. tá tudo certo. Essa parte de nerd, de você conhecer o jogo. Isso, muito entrava nessa parte de eu conhecer o jogo, de, por exemplo, galera, vamos lembrar lá da primeira temporada? Lembra na primeira temporada que tinha um Tomato Head gigante, um lugar de pizzaria? A galera, ai, sim, a gente lembra. Coloca isso daí. O cliente vai amar. E no final o cliente amava. Então, eu acho que. Pô, desculpa. Foi esse o processo aí que a gente teve. Não, isso é incrível, porque mostra muito. Dentro dos detalhes que você está falando, tem essa parte muito de agência mesmo, do estrutural da agência. Mas quando você fala sobre esse aconselhamento mais de gamer, mostra muito essa parte do seu know-how, da sua habilidade, da sua autoridade dentro do mundo de games. Porque, assim, é uma campanha que não rodaria sem alguém conhecendo o jogo, né? Acho que é parte desse princípio de, óbvio, tem toda a parte criativa, mas pô, qual jogo, como rodar, dá esse senso de autoridade de, pô, o negócio que você falou da primeira temporada não é uma campanha qualquer de alguém que, só faz um negócio aí, não tem nada a Exato. ver, sabe? Acho que tem essa ideia mesmo de, pô, tá sendo feito pelo gamer pro gamer, sabe? Isso é Isso. incrível. E até você falou dos parceiros que fazem os mapas, né? É outra área de desenvolvimento, de profissão, que está muito em alta, que não existia
anteriormente, porque a gente fala muito em relação a paralelos do mercado comum, né? Do mercado de trabalho comum, sendo incluído dentro do mercado de games. Mas, além disso, a gente tem outras profissões que estão sendo desenvolvidas aí. Muita gente fazendo mapa em game, né? O metaverso, o Fortnite, até Minecraft. Então, tem vários profissionais que realmente o trabalho deles é desenvolver essas campanhas, esses mapas, atividades, ativações específicas dentro desses jogos. Não necessariamente desenvolver os jogos, né? Exato. Muito legal. E isso é uma coisa, duas coisas que para falar, assim, especificamente sobre isso que você acabou de falar. Não só em criação de mapa, por exemplo, mas ver também uma galera que se especializa em música para dentro do jogo. Porque quando a gente vai trazer isso para uma campanha, às vezes ela tem que combinar. Não é uma música qualquer, não é uma... Então você precisa de uma pessoa que minima... Cortou? Falou da música e aí. Não é uma música qualquer. Não é uma sonografia qualquer que a gente pode simplesmente pegar e colocar na campanha. A gente precisa de uma pessoa que entenda também para ela ir lá e construir aquilo pra gente. Eu tô usando um dos exemplos, né? Existem 1 trilhão de exemplos que você tem. Mas é isso, tá crescendo, e tá crescendo real, assim. E eu acho que, falando em publicidade, especificamente em publicidade, vai crescer mais e eu vejo que as agências vão ter necessidade de ter pessoas que entendam sobre aquilo. Não é só gostar de jogar, é entender, é ir atrás, é pesquisar, é sair um pouco do hobby e entrar um pouco no como que isso acontece, como que eu posso agregar isso em uma marca e, e ficar por dentro das novidades que tem dentro do mercado. Isso é extremamente importante, assim. O que eu achei legal também, Isa, você falar que partiu da marca essa questão do solo e tal, preocupação. Eu acho que é muito legal também essa associação, porque, de maneira geral, o universo gamer são pessoas mais jovens, né? E a gente percebe que cada vez mais as empresas que estão mais preocupadas com essa questão socioambiental e tal, e elas a empresa ter essa visão de querer conversar também com esse público mais jovem, que é o futuro, né, assim, de ter essa preocupação, eu acho muito legal que você linka dois universos aí e tem N possibilidades com outras marcas, né, de fazer essa parceria e conversar com esse público mais jovem que pode fazer toda a diferença, né? Meu, total, assim, isso é muito importante, porque isso é importante que você falou, porque isso foi de fato o que a marca pediu pra gente. Eles falaram, a gente precisa falar com o público mais jovem, mas a gente não consegue acessar o público mais jovem, porque para qualquer marca é muito difícil acessar o público mais jovem. Marcas que estão há anos no mercado. É difícil. Então, eles chegaram muito pra gente e falaram, a gente conseguiu atingir há um tempo atrás o público mais jovem. Quando vocês fizeram um projeto pra gente, a gente quer repetir isso. Vamos tentar de novo? Meu, a gente tentou de novo e deu certo. Porque é isso. A galera mais jovem tá nesse mundo. Hoje a gente é virtual, hoje a gente é... Muita gente fala, ai, não, 80... Não, a gente é 100% virtual. A galera mais jovem, cara, se eu tirar o celular delas, elas não vão saber nem o que fazer. Isso é uma realidade, isso não... As pessoas falam, ah, isso é triste. Gente, isso é o futuro. É isso, é uma realidade. E as marcas querem entrar nisso. Então, o game é um jeito delas entrarem. E é um jeito ótimo. Normalmente dá muito certo. É porque o jovem, ele não quer TV, nem liga, nem sabe, acho que não sabe nem mexer numa televisão. O negócio hoje é né, o game, enfim, essas redes sociais, lances voltados para isso. Então, é uma forma de também os jovens saberem que eles têm um outro nicho de mercado que eles podem procurar, que vai conversar com o que eles são hoje, né? E isso é muito legal. E eu acredito que a equipe que você gerencia
também deve ser assim, né? Você é super jovem, e deve ser um pessoal super jovem. Como é que é essa questão? São pessoas bem jovens assim que nem você? É tudo misturado? Uma curiosidade. Nugget é uma mistura. Na verdade, eu tendo a ser a pessoa mais jovem da Gucci. É bem, bem misturado, assim. Então, e isso é uma coisa que eu acho sensacional, porque a gente tem uma troca. Eu entrego para as pessoas aquilo que elas precisam saber da minha geração e aquilo que eu estudo das gerações que estão vindo, e elas me entregam experiência. Então, eu acho que na Gut foi um dos lugares que eu mais tive. E eu vou levar isso pra vida inteira, assim, mas eu cresci muito dentro da Gut, porque eu tô trabalhando com pessoas muito mais velhas do que eu, às vezes, que têm umas experiências muito maiores do que a minha. Mas elas são pessoas que elas sabem trocar, elas não guardam pra elas a experiência. Então, isso eu acho, assim, incrível. É uma coisa de sentar e falar: Isa, eu não entendo nada sobre games. Por favor, me explica, porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá e explico, a pessoa fala: tá bom, na próxima vez você me fala isso, isso e isso que é mais assertivo. Eu falo: cara, perfeito. A gente trocou. É isso, evolução. Isso é muito Muito bom, legal. né? Sim. E o mais velho também saber que ele tem muito a aprender com o jovem, né? Isso Total. eu acho que é super importante. A troca, tem que ter essa troca sempre e em qualquer ambiente, assim. Eu acho isso muito legal. Olha, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Isa, você é uma das fundadoras do projeto Girls Gaming. E aí, eu queria que você explicasse, para a gente entrar nesse novo assunto, o que é o projeto para quem não conhece. Ai, vou falar do projeto, me dá até uma coisinha, que é o meu xodó. O projeto Rose Gaming foi um projeto que foi inventado há quase uns 2 anos atrás já. Já faz um tempinho que a gente tá aí na casa. E foi inventado especificamente porque a gente percebeu, eu e um grupo de amigas, a gente percebeu que existe muita toxicidade ainda dentro do mercado. E a gente tá falando de um mundo que tá indo. Cara, a gente tá indo para um processo de diversidade, de parar de ter isso, né? É isso que a gente busca. E o projeto, ele se baseou nisso. Então a gente viu que isso ainda existia, a gente viu que isso existia no mercado. Querendo ou não, ainda é um mercado que a gente lida muito com machismo. Cortou? Tô. Parou no machismo. Ah, Não, tá. desculpa, que tinha um Ah, mosquito. tá. Mas cortou. Cortou também, tudo bem. A mosquinha veio pra avisar. Mas a gente lida muito com o machismo do passado e o projeto ele veio para isso. Ele veio para trazer diversidade e para trazer principalmente um lugar seguro para as pessoas. Inicialmente a gente começou o projeto especificamente para mulheres e a gente viu que não são só mulheres que estão ali sofrendo todos os dias com essa desconstrução levíssima que está ocorrendo, né? Esse conservadorismo que a gente ainda tem dentro do mercado de esportes. Então a gente abriu esse leque. Hoje em dia a gente é um projeto de diversidade, a gente tá mais aberto aí a outros tipos de gênero, não especificamente ao gênero feminino. E eu acho que a ideia principal do projeto é essa, é de trazer um lugar, um ambiente onde as pessoas, além de se sentirem seguras, elas sentem que ali é um lugar onde vai fazer a diferença. Onde elas podem construir junto com a gente e onde elas podem se formar junto com a gente para ter aí esse diferencial dentro do mercado. Cara, muito Legal. legal, muito importante. É. Para quem não conhece muito sobre esses grupos de diversidade e também projetos voluntários dentro do mundo de esporte, como é a estrutura do projeto? Como ele se organiza? O projeto, a gente lida com o projeto como se ele fosse de fato uma empresa, assim. Muitas pessoas acham que normalmente o projeto não é bagunça, gente. A gente lida de fato como uma empresa, a gente tem dentro, dentro do projeto. Todo mundo que está ali dentro é voluntário.
Então, um beijo pra todo mundo, vocês são incríveis, sem vocês isso não existiria. Principalmente pra atriz, melhor pessoa ever, ela segura muitas coisas no projeto. Mas normalmente é assim que a gente funciona. Então a gente se vê como uma empresa, a gente lida com as pessoas como uma empresa. E a única parte que a gente sai um pouquinho da empresa é quando a gente vai pro pessoal, ou às vezes pra jogar, ou pra ver junto alguma série, ou ver junto alguma na Twitch, por exemplo. Mas tirando isso, cara, total empresa. A gente tem áreas, a gente tem uma área de comunicação, a gente tem área de financeiro, a gente tem área de RH, a gente tem várias áreas ali onde as pessoas elas vêm e falam, tipo, putz, queria muito ser voluntária. E a gente vai entendendo o que que ela sabe, o que que ela conhece e como a gente pode ajudar nessa evolução dela. Legal. Pode contar comigo, tá? Ai, nossa, adoraria! Depois eu vou mandar mensagem, tô falando sério. Com certeza, estou super dentro. O que que você, o que que você acredita que isso também te ajudou na sua área de atuação, assim, nos esportes, como no games? Isso também te agrega no seu trabalho hoje em dia? Qual, assim, a coisa que você acha mais legal, assim, nesse projeto e mais gratificante? O projeto, ele na verdade veio antes da minha profissão dos esportes. Eu comecei a trabalhar nos esportes graças ao projeto. Eu precisava de um meio de entrada, e isso já era uma coisa que eu e minhas amigas a gente também queria. E aí a gente meio que teve essa oportunidade, a gente criou o projeto. E o que ele me ajuda, e não só a mim, mas estão dentro do projeto, é porque a gente dá um conhecimento para elas de um todo. Então a gente dá um conhecimento não só na parte de esportes, mas a gente também, e em games também, às vezes, mas a gente também dá um conhecimento para elas de atuação dentro de uma empresa. Não é só falar de jogo, é você saber lidar com isso, trabalhar com isso. Então acho que é isso que o projeto me ajudou, assim, como pessoa, particularmente, ele me ajudou a saber, eu acho que o principal, assim, é como coordenar uma equipe, porque eu nunca tinha coordenado uma equipe e tão grande quanto a do projeto, assim. Então, acho que como pessoa, assim, no pessoal, ele me ensinou a saber coordenar uma equipe, a saber lidar com as diferenças, a saber lidar com a diversidade, porque muitas vezes nem não é porque você não é porque você não tá ali, tipo, numa galera, que você tá ali na diversidade que você saiba lidar com todas as diversidades. Então, eu acho que pra mim é isso a principal coisa que o projeto entrega para as pessoas. Muito legal. Incrível. A gente sempre fala aqui sobre como o trabalho voluntário, como alguns projetos, ou você criar o seu projeto autônomo, auxilia nessa entrada para o mercado de games e esportes. Então, Porque a gente não sabe, muitas vezes, como eu vou adquirir uma experiência em games, se às vezes para entrar no mercado de games eu preciso de todo aquele ciclo, sim. enfim. E aí até bateu assim na minha cabeça essa dúvida de, pô, hoje a Isa tá como conselheira numa agência de publicidade, mas para ela estar ali, ela teve que ter uma experiência prévia. Então, era uma dúvida. Você começou no esporte com um projeto, na verdade, né? No mundo de esporte com um projeto. E isso é muito legal. A gente sempre fala muito disso aqui, né, Leti? A gente está se encaminhando para o final. E aí eu queria. Precisava de mais umas 3 horas com ela, assim, para Não a é? gente. Eu faço muito, gente, me desculpa. Não, é ótimo. porque tem muita coisa bacana para falar. Sim. E aí, normalmente a gente faz aí uma pergunta final. Led quer fazer a última pergunta. A que eu sempre faço, né? Qual é a sua dica de ouro para a pessoa que quer, aí no seu caso que você é tão diversa, né? De criar o seu próprio projeto que faça a diferença para as pessoas realmente, porque não é simplesmente criar um projeto aleatório e criei um projeto. Não, que faça a diferença realmente para as pessoas nessa parte de esportes.
Uma segunda, emendando, qual é a sua dica de ouro para quem quer atuar como gerente de projetos, que é a sua função hoje, tanto em publicidade quanto ligada ao esportes em geral, seja atuando numa agência ou numa empresa onde tem essa parte voltada? Beleza. Primeiro sobre o projeto. Eu acho que a dica que eu dou é não espere as pessoas fazerem por você, faça. Seja a mudança que você quer ver acontecer no mundo. Eu sei que isso é ultra clichê. E de fato é, mas é uma realidade, assim. Então, a partir do momento que você vê e que você sofre com alguma coisa, que aquilo te machuca e você não faz nada, infelizmente aquilo não vai mudar. Então, se você quer ver uma mudança, meu, vai lá e faz. Ah, mas e se não der certo? Faz, pelo menos você fez, pelo menos você tentou. Então, leve isso pra vida, assim. Faça as coisas, seja o início das coisas, porque no final pode ser que dê super certo. Pode ser que uma coisa que era de 5 pessoas virou aqui, a gente já tem hoje no projeto 20 pessoas, não, bem mais de 20 pessoas. Acho que 30 e poucas pessoas. Então, deem a cara a tapa, assim, não tem vergonha. Vão lá, façam. Entrem em projetos voluntários, isso é muito importante. Entrem em projetos voluntários. Muitas pessoas que hoje entraram no projeto não serão o meu projeto, qualquer outros projetos. Mas muitas pessoas que estão trabalhando hoje no mercado dos esportes, elas começaram em projetos voluntários. Não só porque elas queriam ter essa visão também do mercado de esportes, mas também porque elas queriam ajudar em alguma coisa. Elas queriam fazer a diferença, no mundo, fazer a diferença no mercado. Então, seja essa pessoa. Meu, vai lá. Perca a vergonha, perca o medo de errar. Erre, na verdade, é melhor dizer isso. Erre bastante, porque é errando que a gente cresce, é errando que a gente aprende, é errando que a gente. Então é isso, perca esse medo, vai lá e faça diferente. Projeto, entre em projetos, crie projetos. E de verdade, assim, durante toda essa trajetória também se divirta um pouco. Porque eu acho que foi os momentos ideais, assim, que eu tive amigos tão verdadeiros e tão amorosos, assim, comigo, que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, essa é a dica que eu dou. Bem a cara a tapa. A produção tá no ponto É. falando do chat. Gente, ó, Isa, parte 2, o povo clama. O pessoal aqui, ó, muito feliz de ter você aqui, Isa. Muito Já legal mesmo. tem a segunda parte Ai, da da resposta, pergunta, né? da Vamos lá. resposta. Pra galera que quer ser gerente de projetos, existem cursos de gerenciamento de projetos. Existe o Mestre GP, que é um curso gigantesco de gerenciamento de projetos. É muito legal. Então, façam esse curso, ter uma visão mais ampla sobre gerenciamento de projetos, como que funciona, porque às vezes a faculdade não te ensina, e isso é uma coisa muito importante, a faculdade não me ensinou sobre gerenciamento de projetos. Eu aprendi. Então, é isso, assim, vá atrás de curso, estude. De fato, o estudo, ele é muito importante na carreira de qualquer pessoa, não fique parado, estude o tempo inteiro. Então, vai lá, estuda, arrisque também, não fica com medo de... Isso especificamente para as mulheres, a gente tem muito essa coisa de que a gente quer bater ali certinho com a descrição da vaga. Gente, não precisa disso, assim. Putz, você tem 50% só da vaga que você bate certo. Meu, vai lá, arrisca. Às vezes você vai dar muito bem, e a maioria das vezes você vai bem. Então, eu acho que esses são as principais, e muito importante aqui também estude línguas estrangeiras, estude inglês. Isso é muito importante. Se você quiser trabalhar com games, se você quer trabalhar não só você precisa entender inglês. Eu comentei aqui com as meninas antes da gente entrar, mas eu, por exemplo, falei pra Coca, eu tava falando com gente da Coreia, tava falando com gente da Argentina, tava falando com gente de 1 trilhão de lugares no mundo.
No Gympass eu trabalhei com 14 países diferentes, bastante coisa. E tudo isso era a base do meu inglês. Não sei outra língua a não ser inglês. Mas é isso. Sabendo inglês, você vai longe, de verdade, assim. Parece coisa de mãe, mas não é, é uma realidade. Então, estuda inglês. É importante para qualquer área, né? Totalmente. Isa, muito, muito obrigada por estar aqui essa noite com a gente. Tanta dica maravilhosa. Foi um papo muito, muito bom. Leti, também muito obrigada. Pessoal do chat, gente, vocês foram incríveis. O pessoal acompanhou muito. Isa, Obrigada por você quem é acompanhou. muito amada. É, É isso, gente. Sigam o Esporte 101 por extenso, tá no. Acho que não sei onde está a minha câmera. Em algum lugar aqui em cima, o arroba do Sigam, por Instagram, do favor. Twitter. Os cortes vão sair aí na próxima semana, na conversa aqui com a Isa. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Galera, por favor, sigam. a gente que Vocês são agradece. sensacionais. Também Um sigam beijo. a Isa. Não, imagina, a principal é seguir vocês.